Meu nome é Marcelo Carvalho dos Santos, eu sou professor de Geodésia na Universidade de New Brunswick, Canadá. Esta é uma série de 5 vídeos nos quais eu analiso 5 notícias relacionadas ao clima publicadas em fevereiro deste ano, de maneira a destacar sua importância. Neste vídeo falaremos sobre janeiro de 2020 foi o janeiro mais quente de todos os tempos. Janeiro de 2020 foi o mês mais quente de todos os tempos. Foi o que os jornais destacaram, citando a agência atmosférica americana NOAA. Porém, com muito cuidado, a NOAA veio com uma advertência ignorada ou não entendida pela mídia. As temperaturas globais da Terra e do oceano, pelo menos nominalmente acima da média do século XX. O que isso significa? Isso significa que as oscilações na temperatura global, de ano para ano, são minúsculas. Se fizermos um teste estatístico sobre elas, concluiremos que são estatisticamente equivalentes. É melhor observar as tendências, de preferência a longo prazo. E as tendências? As tendências nos últimos 40 anos, avaliadas pela NOAA, indicam um aumento de temperatura igual a mais 0,18 graus Celsius por década. É sempre bom comparar com fontes alternativas. A tendência ascendente, estimada a partir de 4 reanálises de modelos numéricos de previsão meteorológica, é de mais 0,15 graus Celsius por década e a estimativa de satélites de sensoriamento remoto é de mais 0,12 graus Celsius por década. Esses valores de tendência são inferiores aos que vemos regularmente citados pela mídia. No entanto, eles indicam, em média, um crescimento da temperatura global de 1 grau Celsius até o final do século XXI. Voltemos ao janeiro mais quente de todos os tempos. Os enormes vazios geográficos, não cobertos por estações meteorológicas terrestres, não apenas nos oceanos, mas também em grandes áreas terrestres, resultam na falta de dados que devem ser preenchidos por dados modelados. Uma maneira mais realista é usar as temperaturas reais observadas pelos satélites de sensoriamento remoto. O mapa mostrado foi produzido usando dados de satélite pela Universidade do Alabama, em Huntsville. Nele, podemos ver o inverno menos frio experimentado na Baía de Hudson, na América do Norte, nos países do Báltico, se estendendo pela Europa Oriental, e a área sobre a Manchúria e Sibéria, bem como o inverno mais frio experimentado no Alasca e na Groenlândia e outras porções do Oriente Médio e Ásia. Este mapa é muito mais completo do que o mapa da NOAA, que não possuía toda a Groenlândia e pintava de vermelho toda a área da Sibéria à Europa. Planejo produzir um vídeo dedicado às tendências de temperatura e problemas com medições das séries históricas, mas deixe-me terminar este vídeo mostrando um conjunto de temperatura que eu particularmente prefiro, os provenientes de satélites de sensoriamento remoto, pois não são afetados por efeitos terrestres. Esta é a anomalia de temperatura da troposfera inferior. Neste contexto, uma anomalia é a diferença de medidas em relação a um valor de referência, neste caso, a média de 1981 a 2010. Podemos observar um pico na anomalia de temperatura em 1997 e 1998 e em 2015 e 2016, devido ao El Niño, um aquecimento da temperatura da superfície do mar na porção tropical do leste do Oceano Pacífico. A figura mostra a anomalia média global da temperatura troposférica mais baixa, LT, em janeiro de 2020. Ela foi de mais 0,56 graus Celsius, inalterada em relação aos valores de dezembro de 2019, também de mais 0,56 graus Celsius. Janeiro foi, de fato, um dos meses mais quentes desde 1979, tão quente quanto dezembro de 2019 e menos quente que alguns outros anos anteriores. Enquanto eu preparava este vídeo, eu tomei conhecimento que a anomalia média global da temperatura troposférica mais baixa, LT, em fevereiro, foi de mais 0,76 graus Celsius. As condições fracas e contínuas do El Niño, além da tendência de aquecimento de longo prazo, provavelmente são responsáveis pelo atual aumento da temperatura. E deixe-me esclarecer, precisamos combater a poluição de verdade, pela simples razão de que este é o ar que respiramos, a água que bebemos e o solo que cultivamos nossos alimentos. Nós dependemos deles, não podemos envenená-los.